Eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um balde com champanhe, 2 taças e morangos. E a palavra de hoje está no Salmo de número 88, versículos 1 e 2. Diz assim: Senhor, Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Chegue a minha oração perante a tua face. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Aqui nós temos o risco. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Nós vamos começar pintando aqui atrás do gelo, dentro do balde. Nós vamos começar preenchendo essa área aqui, ó, do fundo do balde. E eu vou usar o cinza chumbo, que eu vou começar preenchendo aqui. Preenchendo mesmo, ó, bem preenchidinho, tá? Então, aqui foi com cinza. Aqui, ó, esse pedacinho também eu vou colocar o cinza. Eu tenho um espaço maior aqui, que eu vou começar aqui, ó, com o cinza. E eu vou terminar com o preto. Vai ficar um pouquinho mais escuro. Se você não tem o cinza, você pode misturar uma pontinha de pincel de branco no preto, que você vai ter este cinza. Vou limpar o meu pincel aqui, ó, para ficar um pouquinho mais escuro também. Meu pincel tá sem tinta, ó, tá bem limpinho. Eu vou pegar uma pinceladinha de ocre e vou colocar aqui. Eu vou fazer uma luz. Não misture muito, é só para dar um toque ali um toquezinho de luz. Agora, o próximo elemento que a gente vai pintar, vindo de trás para frente, então é aqui, ó, essa parte da garrafa. Eu vou começar com amarelo limão, eu tô usando um pincel número 4, tá? Eu vou fazer aqui uma mancha. E vou fazer aqui, assim, ó, compridinho, uma outra mancha. E agora eu vou preencher com o verde pântano. E quando chegar aqui no amarelo limão, olha o que eu vou fazer. Eu vou dar uma misturadinha de leve. Então, vai ficar um verde bem escuro em volta. E aqui dentro, no amarelo limão, vai ficar uma mancha mais clara. É um ponto de luz que pegou ali. Você deixa para fazer os cantinhos depois. É mais importante você colocar aqui o verde em volta do amarelo e dar uma misturadinha. Coloquei o verde, tá vendo? Toda a volta. Já vou fechar aqui. Confundiu ali, parece, né? Só que a gente vai clarear um pouquinho depois. Vou pegar mais uma pinceladinha do amarelo. Olha como vai ficando um verde garrafa. E aqui também, mais uma pinceladinha, só que essa é assim compridinha. Agora eu vou terminar de preencher o espaço que eu tenho. Pronto, satisfeita com o meu amarelo. Agora, eu quero separar a garrafa do fundo. Então, meu pincel não tem nada de tinta praticamente. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu posso pegar um pouquinho do amarelo e eu vou fazer isso aqui, ó. Só na linha ali de fora. Agora, eu vou fazer a boquinha da garrafa. Aqui, a boquinha da garrafa, eu vou fazer com verde pântano ali dentro. Bem escuro. Uma pinceladinha de amarelo limão, só para dar uma iluminadinha aqui.
pântano, ele é bem escuro, ele absorve a claridade. Então, você tem que colocar, esperar um pouquinho, se precisar, põe de novo. Agora, essa borda, essa parte aqui, ó, vou colocar a luz no centro e o verde pântano toda a volta. Ó, já põe o amarelo limão aqui. E essa beiradinha, eu vou trabalhar com o verde pântano só no centro. No contorno, e agora o amarelo limão aqui. E o amarelo limão aqui. Só que aqui, você vai trabalhar com o pincel nessa posição. Aí, tem que ficar bem certinho. Você pode, aqui a gente pode ter um ponto de luz. Aqui a gente pode ter um ponto de luz. E aqui também, ó. Nessa outra parte aqui, ó, da garrafa, você pode também deixar um ponto de luz assim. Agora, nós vamos trabalhar essa parte, que é aquele invólucro meio dourado. Eu vou usar o amarelo ocre. Toda essa parte aqui, preenchido. Eu vou colocar um pouquinho do amarelo ouro, para fazer aqui, ó, linhas de luz. Mesma luz que eu tenho aqui, eu vou continuar na mesma direção. Duas linhas. Eu vou dar um pouco mais de brilho aqui, ó, bem em cima. Dessas duas linhas. Não levei até em cima, deixei mais acentuado aqui no centro. Lavo o meu pincel e agora eu vou usar o cinza chumbo para fazer um pouquinho de sombra do lado esquerdo. O cinza chumbo, ele vai dar uma, junto com o amarelo, ele vai dar uma leve esverdeada. Mas faz aqui uma sombra muito boa. E eu vou colocar um pouquinho também embaixo aqui, ó, desse papelzinho que tá rasgado. Papelzinho dourado ali. Acentuar um pouquinho mais essa sombra. Pronto, agora eu vou colocar o amarelo ocre aqui nessa parte rasgadinha. Aqui eu só vou iluminar com um pouquinho do branco, só colocando o pincel. Tá vendo? Eu não tô misturando, só colocando. Um pouquinho pra cá, um pouquinho aqui. Pronto, já ficou rasgadinho ali. Agora eu vou preencher de amarelo ouro essa outra parte, menos essa bolinha. Essa bolinha não. Com esse mesmo pincel, eu vou fazer aqui dentro assim uma coisa ali, não sei o que. E vou preencher a volta aqui, ó, com verde pântano. Eu vou deixar um espaço ali dentro para fazer uma mancha. Ó, vou fazer assim. Aí, deixei ali dentro um pedacinho que eu vou pôr 2 pontos de branco. Dei uma apertadinha de pincel em cima, tô inventando esse rótulo. Então, se você tiver uma garrafa de champanhe aí, você pode olhar e fazer igual. Mas o meu vai ficar assim, meio inventado, tá? Vou pegar agora um pontinho de tinta na ponta do pincel e vou fazer essa linha aqui, ó, com verde pântano. Bom, vou inventar mais. Agora eu vou pegar um pouquinho do branco, vou fazer a linha de cima.
a linha de baixo. Você não vai achar nenhum champanhe com esse rótulo, tá? Pronto, olha, aqui embaixo usei a largura do pincel. E agora, com esse mesmo pincel e verde pântano, eu vou escrever aqui alguma coisa. Olha só como que a gente escreve uma coisa que você não precisa ler. Vai batendo o pincel, fazendo a linha. E isso fica parecendo uma escrita. Eu tenho um pedacinho aqui, que seria um pedacinho do fundo do balde. Essa parte aqui é bem escura, então eu vou colocar o preto mesmo. Pronto. Agora nós vamos para o gelo. Eu tenho aqui toda essa área aqui de gelo. Eu vou colocar um pouquinho de diluente, porque isso vai ajudar a fazer com que o gelo fique assim um pouco mais translúcido. A tinta não fica tão pesada. Então, eu tô preenchendo. Você pode colocar o clareador também. Mas não coloque água e nem aquarela. Porque não pode correr, não pode escorrer. Pronto, bem preenchidinho. Usei um pincel número 6. Eu vou pegar de novo o pincel número 4, o cinza chumbo. Só um pouquinho. Vou até usar o pratinho aqui para não correr o risco. Ó, uma pinceladinha. Limpa o pincel, deixa bem sem tinta. Aí nós vamos fazer assim, aqui, ó. Aquele cantinho. Vou colocar um pouquinho aqui atrás. Esse gelinho aqui tá atrás de todos os outros. Vou fazer uma manchinha nele. Depois eu tenho esse gelo. Ele tá atrás também. Então, eu vou colocar aqui, ó. Ele tá por cima daquele, mas ele tá por trás dessas partes aqui. Vou colocar uma manchinha aqui. O gelo, você não pode deixar aquela linha reta. Você vai trabalhando, aqui a gente tem uma divisão, eu vou deixar a luz aqui e vou pôr a sombra embaixo. Ó, eu coloco a sombra, não tem assim como é que eu vou dizer? A sombra do gelo depende do reflexo que tem. Então, cada situação é uma diferente. Agora, eu vou voltar nesse aqui. Eu tenho o quadrado grande e eu vou colocar uma mancha aqui, ó, no centro. Aí, depois eu vou dar uma marcadinha na linha. Vou deixar mais escuro esse daqui. Marquei a linha. Vou puxar um pouquinho. Esse daqui, ele tá na frente desse. Então, esse daqui ainda leva um pouquinho de sombra. Você viu que eu não tô fazendo direitinho a linha. Agora, a gente tem aqui uma situação de 2, vou deixar escuro embaixo e escuro aqui. E esse daqui, vou pôr um pouquinho assim pelo meio. Você viu que eu fui brincando com as sombras. Eu não me importei muito de seguir a linha, porque a gente não vê a linha, literalmente, do gelo. Geralmente é arredondado, não fica assim esse cubo tão quadradinho. Agora o branco puro. Branco, que você também não vai deixar linha. Você vai colocando a tinta, deixando aquele fundo aparecer. Você não vai misturar. Você coloca e vai ficar manchadinho, ó. Um lugar vai ter mais branco, outro lugar vai ter menos branco. E você vai colocando na área onde você não tem o escuro.
pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Vou gastar essa tinta aqui em cima. Quando você tem um balde de gelo, você não consegue enxergar nitidamente onde eles se misturam as linhas divisórias. Tô limpando o meu pincel porque essas áreas que ficaram muito escuras e linhas retas, eu quero tirar essa impressão da linha reta. De leve, eu não misturei, tá? Eu vou pôr uma pincelada, aqui ficou estranho, eu vou colocar uma pincelada de branco. Como eu tenho um fundo bem escuro, eu vou deixar sumindo assim. Já tá quase seco. Vendo a diferença onde tinha o fundo com diluente e sem diluente? E ali tava seco. Eu vou, no teu risco eu coloquei esse, tá? Vou colocar um pouquinho do diluente em cima, que ele vai ajudar a chegar na mesma impressão que a gente tem aqui. Eu vou voltar com o preto aqui para fazer a bordinha. Aí. Agora, nós vamos para o corpo do balde. Eu fiz assim, listradinho. Tô usando o pincel número 6. E nós vamos começar aqui, ó, essa última lista com o cinza chumbo. Você vai preencher mesmo. Aqui em cima eu vou deixando assim uma bordinha para eu saber onde tá a beirada. Preenchido, você viu que desse lado é assim, ó. Não é linha reta. Agora eu vou usar um pouquinho do preto aqui na linha do contorno. Eu vou acertar essa linha com o preto. Vai ficar um pouquinho mais escuro, pouca coisa, mas vai ficar. Viu que eu deixei aqui também, ó. Eu deixei um buraquinho para saber onde tá essa linha aqui. Um detalhe, se você não tem esses tons de cinza, eu tenho aqui o preto, o cinza chumbo, o cinza e o branco. Você pode pegar o preto e o branco. Aí você faz assim. Você põe uma pincelada de preto. Você pega uma pincelada de branco e mistura. Você vai ter praticamente o cinza chumbo. Se você misturar mais uma de branco, você vai ter o cinza cinza. Ó, cinza chumbo, cinza cinza. Aí aqui ficaria o branco, branco, e aqui ficaria o preto puro. Então, você vai ter a sequência do mesmo jeito. Agora, eu tenho aqui uma linha que eu vou colocar o branco puro. Eu já aproveito e com o cinza chumbo, eu coloco uma pequena sombra atrás dessa alça. Essa próxima linha, eu vou colocar o cinza. Cinza, só cinza. Com o pincel sem tinta, bem limpo, eu vou passar aqui, ó, bem de leve, entre as duas cores. Só para quebrar essa linha muito rígida. Pronto, aqui, posso passar aqui também, ó. Bem de leve. Esta próxima aqui, eu vou colocar o preto puro. Essa linha aqui, eu vou colocar o branco de novo. Aqui, ó. Se o pincel ficou assim meio sujinho e ficar meio cinza clarinho, não tem problema, tá?
terminei o branco. Agora, a gente tem que prestar atenção, esse próximo espaço aqui, a gente vai prestar atenção porque a gente tem a taça. Então, assim, ó, tô colocando o cinza, só cinza. Então, eu vou preencher para você ver. Coloquei ali em cima, eu vou descer com ele aqui, ó, pelo ladinho. Agora, esse espaço aqui, você vai pôr também, só que eu vou deixar uma bordinha ali para eu saber onde tá a linha da taça. Isso é muito importante. Deixe bem certinho, porque senão depois a gente acaba entortando. Essas elipses aqui, a gente tem que prestar bastante atenção. Ó, preenchi aqui. Agora, esse segundo espaço, eu vou preencher deixando o lado, aqui ó, o lado da taça, e deixando a bordinha da elipse aqui, que é a boca da taça. Olha como ficou. Esse espaço aqui, também eu vou colocar o cinza. Pulo aquele ali. Da mesma forma que eu fiz ali aquele espaço pequenininho, eu vou deixar toda uma linha aqui para eu saber onde tá o contorno da taça. Eu já vou preencher esse pedaço aqui também com esse mesmo cinza. Como a taça é transparente e o líquido que tem dentro dela também é transparente, então a gente vai enxergar o que tem atrás. Nessas duas partes aqui, eu vou usar um pouquinho do preto para fazer uma sombra. Isso vai aqui e aqui. Do lado de cá, a mesma coisa. Agora, a gente interrompe essa parte aqui. A gente vai voltar no corpo do balde. Eu vou pular essa linha e vou começar aqui no cantinho. E eu vou colocar o cinza chumbo. Olha só, o cinza chumbo aqui, ele vai entrar num pedacinho. Aqui eu não pus o risco. Aqui precisa de um risco. Pensei que não ia precisar do contorno do balde, porque ele pega bem em cima do contorno da taça aqui, ó. Mas a gente tem aqui, ó, assim, um pedacinho. Que eu vou colocar da forma que eu fiz aqui. Deixando uma bordinha. Então, aqui é preciso prestar bastante atenção. Ó, preservei a linha aqui e preservei o gordinho. Agora, eu vou preencher esse espaço. Nós temos aqui a mesma situação. Ó, tem uma linha aqui. Preservo a bordinha da taça. Tenho aqui um triângulo que eu também tenho que preservar. Essa linha da elipse aqui, ó. Tá, viu? Não foi difícil. Vamos continuar já colocando nesta taça aqui essas partes escuras. Que a gente vai fazer o fundo depois, mas eu quero trabalhar separado para você não se confundir. Vou começar com o cinza chumbo aqui, ó, nesse maior aqui. Neste aqui do lado, eu vou colocar o cinza. Só cinza. Agora, eu volto para esta parte aqui. Essa linha que ficou. E eu vou colocar o branco.
Aqui posso passar em cima, porque a gente já tem a marcação. Eu já vou colocar o branco aqui, ó, nessa rodinha também, nessa elipse aqui também. E já vou colocar o branco nesses dois espaços. O branco, se você não esfregar muito, ele deixa aparecer o risco. Mas aqui é fácil de achar, não tem problema. Olha, você pode até cobrir. Agora, você vai pegar o teu cinza, uma pinceladinha, e você vai passar uma linha aqui, ó, no meio desse branco aqui. É com o pincel largo mesmo, tá? Não é com o pincelzinho zero, não. Aqui não precisa. Aí, você vai fazer aqui, ó, onde tinha aquela linha, você vai pôr também uma pinceladinha de cinza. Lavo meu pincel e eu vou pegar o amarelo ocre, mesmo que a gente usou lá em cima. Um pouquinho só. Vou tirar o excesso no pratinho e vou passar aqui, ó, uma pincelada em cima desse branco. Não é para preencher o branco, é para ficar uma linha de luz. Isso vai descer aqui, isso vem até aqui, ó. O branco, o que que ele vai fazer? Ele vai tirar, ele vai desbotar um pouco esse ocre. Pego mais um pouquinho e vou colocar aqui. Tá vendo esse espaço branco? Eu vou colocar aqui, ó. Um pouquinho só. Não precisa nem ficar essa divisão aqui, ó. Você pode passar um pouquinho do cinza, assim, por cima. Eu peguei um pouquinho do cinza pra quebrar aquela linha ali. Pronto. Pode passar um pouquinho pra fora, pra cima daquele outro branco. Mas vai ficar assim um sombreadinho com o cinza, tá vendo? Suave, bem suave. Agora, eu peguei mais uma pontinha e nesse espaço, obedecendo a linha da elipse, coloco uma pincelada e vou sujar aqui pra dentro, assim, ó, sujar mesmo. Não é pra misturar, tá? Deixa uma mancha, assim, ó. Aqui, a gente nem trabalhou a linha direito. Eu vou colocar uma mancha assim, ó. Pronto. Isso daqui ainda tá ligeiramente úmido, essa parte aqui. Então, eu já vou pegar o branco, só de um lado, tá? O outro lado não tem tinta. Esse lado da tinta, agora eu vou trabalhar com o pincel assim, ó, bem de pé, porque isso aqui é muito difícil de fazer. Então, isso daqui, ó, não pode fazer, porque senão vai ficar esfumaçado pra trás. O que que eu faço? Eu trabalho com a tinta pra dentro e bem em cima da linha. Eu vou descer com essa tinta até embaixo. Pro lado de dentro pode até ficar assim, ó, tortinho, mas pro lado de fora não pode. E é isso que eu vou fazer agora, ó. Por mais um pouquinho de tinta aqui, já pro lado de dentro. E vou batendo o pincel. Eu não quero deixar uma linha forte aqui. Isso eu vou fazer aqui, ó, até em cima. Em cima, aqui, né? Ó, a elipse lá de cima da boca. Aqui, ó, eu tive um pequeno problema. Cresceu um pouquinho o meu branco. Se precisar consertar, você pega a mesma cor, aqui foi o cinza, e você faz assim, ó. De leve, tá vendo? Já consertei o meu. Fica bem fácil assim. Tô fazendo tudo isso com pincel 6.
Se você quiser, pode fazer com 4, pode fazer com 2. Vou mudar para o 4 agora para fechar aqui em cima. Pego a tinta também só de um lado e eu vou fazer agora aquela elipse ali de cima. Por fora tem que ficar perfeito, para dentro pode até esfumaçar um pouquinho, se for o caso. Aqui não vou esfumaçar, vou deixar só a linha do pincel mesmo. Essa linha de baixo vou fazer do mesmo jeito. Prontinho aqui. Desse lado, também vou colocar uma linha de branco. Pincel 2, um pouquinho do cinza. E eu vou fazer aqui, ó. Esse escurinho, ele tem que continuar seguindo a elipse por baixo aqui, ó, do ocre. Esse branquinho, ele passa por cima dessa linha aqui, ó. Só nesse, tem que reforçar só esse pedacinho aqui. Pronto, acho que deu aqui. Prontinho, agora nós vamos para o outro copo. Essa parte aqui da transparência é fundo. Então, nós não vamos fazer agora. Eu vou colocar o branco aqui, aqui e aqui. Pronto, preenchi de branco. Agora, eu vou pegar o ocre de novo, pincel 4, tá? Troquei de pincel. Vou colocar o ocre aqui em cima dessa faixa branca. Dou uma misturadinha pra fora, pra não ficar aquela linha muito rígida. Mais um pouquinho do ocre. Eu vou fazer aqui a elipse. Vou trazer até o final aqui. Agora, eu vou fazer aqui aquela mancha, do mesmo jeito que eu fiz desse lado, eu vou fazer desse lado, ó. A mancha sai diferente, claro, porque é impossível fazer duas manchas iguais. E aqui, onde eu tenho essa mancha, essa linha de ocre, eu vou subir com ela também até ali, ó. Eu já vou colocar aqui, ó, na bordinha, na beiradinha, em cima do branco. Vou pegar de novo uma pinceladinha do cinza. Esse cinza aqui foi o chumbo. Eu vou colocar aqui, porque o meu já tá meio seco, só para fazer uma passagem de cor aqui. Eu vou fazer agora um truque, tá? Para você, porque a gente vai passar o fundo inteiro aqui depois. Para você não perder essas linhas, você vai pegar um pincel 0 e você vai passar uma linha de tinta branca bem em cima aqui, ó, da linha da elipse. Aqui, ó, do ladinho do copo que não tem tinta também. Aqui a gente já colocou a tinta, então aqui não tem problema que vai aparecer. Aqui também, ó, a gente tem tinta. Aqui a gente já deixou um espaço. Então, é nessa parte aqui que pega o fundo. Quando você vai fazer transparência, que pede aquele fundo bem escuro, geralmente transparência você tem que pôr um fundo bem escuro para ela ficar bem nítida, para aparecer bem. Aí você pode fazer isso aqui, antes de colocar o fundo. Aí você deixa secar, depois de seco é que você vai fazer o fundo, porque essa linha branca ela vai aparecer. Bom, feito isso, a gente vai pegar o branco, pincel 4, e aqui, ó, olha como eu tô trabalhando, eu vou apoiar o meu dedinho aqui, eu dou bastante distância no pincel, e eu vou começar ali embaixo, fazendo essa linha com o branco. Carrego de tinta, diminuo a distância e continuo.
Ficou muita tinta aqui, não tem problema. Depois a gente vai fazer uma sujeirinha ali mesmo, vai ficar desse jeito aqui, ó. O importante é que a linha de fora fique bem certinha. E aqui eu já venho até em cima. Olha só, ficou assim, essas partes mais grossas. Aí você faz isso aqui, ó. Vou até carregar um pouquinho mais de tinta para fazer aqui também. Evita deixar isso aqui parelho. Então, aparelho que eu quero dizer assim, 1, 2, 3, 4. Até em cima. Peguei o ocre. Tirei o excesso de tinta, que eu quero bem pouquinho. Vou dar uma sujadinha em cima aqui, ó. Desse lado nem adianta fazer agora, porque a taça tá na frente do fundo, então a gente põe o brilho depois, por último. Eu vou usar o pincel 6, só que ele tá com bastante cerda aqui, de novo, e vou preencher de diluente os pezinhos das duas taças. Pincel número 2, cinza, um pouquinho de tinta, só um pouquinho. Eu vou colocar aqui, ó, fechando inteiro. Aí eu vou puxar. Vou puxar pelo meio. Quando chegar aqui, tem uma mancha assim um pouquinho mais forte. Aí eu vou começar aqui por trás, fazendo a linha. Dou uma esfumaçadinha. Do lado de lá também. Dou uma esfumaçadinha. Mais um pouquinho de tinta, coloco em cima do risco. Esfumaçadinha. Mais um pouquinho de tinta. Agora, eu não vou colocar no contorno. Eu vou colocar um pouquinho pra dentro. Aqui, ó. Desde o começo até o final. Bem aqui no meio, olha, aqui tá o centro. Nesse pedacinho aqui, eu vou pôr um pouquinho de sombra. Tá, imediatamente eu vou colocar o branco. Pego só um pouquinho de tinta, eu vou começar aqui, ó, nessa linha. Aqui vai sumir. Venho pra baixo, aqui, ó. Faço essa curvinha. Agora, eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Eu tenho que inverter o meu pincel. Com um pouquinho só de tinta, eu vou fazer aqui, ó, essa linha. Essa linha aqui não é muito fácil de fazer, não. Peguei mais um pouquinho de tinta, vou dar uma iluminadinha aqui e uma iluminadinha aqui. Sem misturar muito, coloque a tinta assim, ó, e deixa. Aqui, o meu ficou mais gordo desse lado, tá vendo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou crescer um pouquinho aqui, mas olha, você pode até fazer isso daqui com pincel 0, se você quiser. Acho que é mais fácil. Ó, pega o pincel 0 e preenche, que vai ficar bem bonito, bem certinho. Aqui, ó, no fundinho, você pode passar um pouquinho do branco, fazendo o redondinho aqui. Vou fazer esse outro do mesmo jeito. Ah, outro detalhe, se você deixar aqui, se o branco crescer, você pode fazer assim. Pega um pouquinho da tinta e vem de novo com a sombra pro lado de dentro. Aí ficou forte, você tem que disfarçar. Vai dando pinceladinha.
Volto com o branco na área de luz e vem fazendo abaixar aquele tom de cinza. Abaixar e deixar um pouco mais claro. Tá vendo? Aqui eu coloquei mais, já coloquei o branco, já voltou no mesmo tom. Agora, eu vou fazer esse daqui, igualzinho aquele de lá. Olha só, aqui eu fiz com pincel zero, viu como ficou certinho? Eu vou arrumar o meu de lá também. Eu quero colocar com o pincel zero e o branco alguns pontinhos. Ó, tô colocando aqui nessa linha, mais pra cima do cinza. Pontinhos, mais aqui no meio, menos pra baixo. Vou colocar aqui um pouco em cima do ocre também. Só um pouquinho aqui, ó. Agora, eu vou colocar nesse de cá. Você viu que ele tem um espaço grande aqui, então eu vou centralizar. À medida que vai descendo, vai colocando com o pincel mais limpo. Um pouquinho aqui. Pronto. Então, agora nós vamos fazer essa linha e a bordinha lá de cima. Pincel 4, peguei o preto e eu vou fazer aqui, ó, com uma linha de preto por baixo. Passa o pincel assim, vai dando uma esfumaçadinha. Que depois a gente arruma ali a pontinha. Eu vou colocar só uma manchinha aqui, ó, na continuação. Eu vou fazer isso aqui em cima também. Ali eu já deixei um pedacinho, mas eu vou fazer uma sombra de preto por baixo. Agora, lavei meu pincel, peguei o cinza e eu vou fazer uma outra linha aqui, ó. Fiz uma linha de preto e agora uma linha de cinza. Aqui embaixo, se ficar, aqui ficou meio grosseiro, então eu vou voltar com um pouquinho do cinza e vou desmanchar. Se precisar, você faz. Aqui onde tem o branco, você volta com um pouquinho do branco. Agora, a borda do balde lá de cima, eu vou fazer da mesma forma. Vou passar o preto embaixo e o cinza. Agora, eu vou pegar o pincel zero, o branco, e eu vou fazer aqui, ó, nas áreas de luz, eu vou colocar assim um brilho. Aqui, ó, nesse pedacinho cinza. Na área média, eu vou colocar menos, mas vou pôr um pouquinho também. Ó, só isso. Aqui em cima, eu vou colocar o brilho mais acentuado na área que a gente tem o branco e menos acentuado, só um pouquinho, na área que a gente não tem o branco. Eu tô colocando entre o preto e o cinza. Ó, só uns pontinhos. Por aqui já pode parar. Eu vou preencher toda a alcinha com o cinza. Um pouquinho do preto. Eu vou fazer aqui, ó, uma sombra. Um pouquinho do preto aqui também. Aqui nesse meio, eu vou fazer o miolo, assim, ó, com o preto. Só girando o pincel. Lavei. Pego o branco. Agora, eu vou fazer a linha aqui, ó. Pego mais um pouquinho e agora eu vou fazer a linha de dentro. Você viu que aqui eu fiz por fora e aqui eu fiz por dentro. Essa parte aqui, vou
Vou fazer a mesma coisa. Aqui, ó, por fora. E agora por dentro. Eu vou ajeitar com o 0. Aqui eu não vou pôr uma linha inteira, eu vou colocar só assim, algum ponto de brilho. E aqui também. Agora nós vamos para os morangos. Para fazer esses moranguinhos, eu vou usar o amarelo ouro na área de luz. Ó, vou colocar assim e vou esfumaçando para fora. E depois eu vou usar o vermelho vivo. Hoje já é um outro dia. E eu tô começando agora bem cedinho. Vou terminar esse trabalho. Você viu como eu até passei o pincel sujinho de vermelho ali em cima do amarelo? Não precisa deixar aquele amarelão. Mas tem que ficar um pouco mais amarelado, um pouco mais claro. Olha só. Vou fazer um pouquinho de sombra com o verde pântano. Tirei o excesso no pratinho e eu vou colocar aqui. O verde pântano, o verde é uma ótima sombra para o vermelho. Ó, tô colocando toda a área aqui embaixo, que tá por trás e que tá na base. Vou subir um pouquinho, só limpando o meu pincel, nem tem tinta mais aqui. Vou colocar um pouquinho só aqui nesse cantinho. Tô forçando o pincel. Agora eu vou fazer a mesma coisa nesse aqui. Já pintei o outro, agora eu vou usar o pincel 0 e vou usar o verde pântano para fazer aqueles pontinhos que são as sementinhas. Não é um ponto redondinho com pincel de pé. Você deita ele assim, ó. A gente pode até fazer com um pincel maior mesmo, ó, esse aqui é o número 4. Se eu pego o verde bem na pontinha, olha só, eu posso fazer com esse pincel também. Que inclusive ele não fica tão parelho. Ó, tá vendo? Uma pintinha. Um detalhe que você não pode pôr ali, você não deve pôr aleatório, assim. O cabinho tá aqui, então essas pintinhas tem que ficar nessa posição. Pronto, e esse daqui é a mesma coisa, olha. Tô colocando com pincel grande. Você, se tem medo, se não consegue controlar a pontinha só, a tinta só na pontinha, você pega teu pincel 0 e pode fazer com ele que vai dar certo. Só não deixa aquele pinguinho muito pequenininho. Geralmente aqui, ó, do lado onde tá mais maduro, as manchinhas, que são as sementinhas, são mais escurinhas, assim, mais acentuadas. Agora eu vou fazer um detalhezinho que deve ser feito com a tinta de baixo ainda úmida. Aqui, ó, no lugar da luz, você pode pôr assim, um semicontorno aqui, ó. Não é uma bola, tá? Inteira, mas é um pouquinho de luz em volta dessa sementinha. Nossa luz tá entrando da direita para a esquerda. Então, aqui vai ficar assim. Eu já pintei, eu já fiz vários vídeos com morangos. Se vocês quiserem dar uma conferida. Geralmente, cada um eu pinto com cores diferentes. Só para você ter mais opções. E para mostrar que é possível. Não existe uma cor base para pintar algo. Ó, aqui acho que já deu.
Volto com o pincel número 4 de novo. E agora eu vou fazer assim, as sépalas. Vou pegar o verde pântano, vou colocar aqui, ó, no centro. Você tá vendo os risquinhos, né? Então, eu vou fazer assim, ó, um pouquinho de verde pântano aqui no centro. E esse daqui também, ó, no centro. Esse daqui eu vou separar e vou puxar. Ele tá atrás, então eu vou fechar com o verde aqui, ó. Viu? Atrás desse de cá. Aqui eu tenho outro que eu vou puxar o verde no centro. Eu tô vendo aqui, ó, todos os riscos. Agora, limpo o meu pincel, ó, tirei todo o excesso da tinta e eu vou pegar o amarelo limão, sem lavar o pincel. E eu vou colocar esse amarelo nesse espaço que sobrou. Aqui só dos dois ladinhos e esse daqui dos dois lados. Eu vou postar para vocês uma foto que eu tirei colhendo morangos, em que eu fiquei observando os morangos. É muito lindo. Ó, você viu como eu vou ajeitando? Aqui o amarelo ficou transparente em cima do vermelho, que tem um pouquinho de sombra. Então, eu vou colocar um pouquinho do verde. Aí, eu vou pôr o amarelo em cima. Viu como ele deu cobertura? Então, assim, agora eu vou colocar o miolinho, eu vou usar o 0. O miolinho. Pro cabinho, aqui, ó, eu vou usar o 0. Coloquei o amarelinho e agora eu vou passar um pouquinho do branco em cima. Aí ele vai aparecer. E um pouquinho do verde embaixo. Eu vou fazer o outro do mesmo jeitinho. Pronto. Aqui já fiz. Eu vou fazer um acabamento com o branco e o 0. Ó, uma coisinha de nada. Não é um contorno inteiro, tá? É só para mostrar onde a folhinha tá por cima. Isso dá, no resultado final, dá uma beleza. Tá vendo? Olha a diferença. Esse ficou parecendo que tá faltando alguma coisa. Então, tá faltando mesmo. Um detalhezinho de branco. Eu gosto de fazer assim, ó, principalmente nas pontinhas. E não é uma coisa reta. Eu vou até fazer aqui, ó, nesse morango, bem na linha. Agora eu vou deixar secar. Porque antes de fazer acabamento nessas transparências aqui, eu quero fazer o fundo. E para fazer o fundo, eu quero molhar. E para molhar, a gente precisa deixar secar tudo. O trabalho tá seco. Eu vou passar água, borrifando. Eu vou umedecer todo esse fundo. Não vou umedecer muito, mas bastante espaço assim, ó, pra fora. Agora, eu vou usar uma porção de cores aqui. Eu vou começar com azul hortênsia. Ó, uma pincelada, pincel 14, uma pincelada, e aqui, tá vendo essa linha? Daqui pra cima. Vou passar um pouquinho aqui, ó, além da linha, por causa da altura do morango aqui. Então, aqui nesse cantinho, eu vou colocar... Eu vou continuar aqui, ó, com azul hortênsia, fazendo a linha. Então, eu vou subir um pouquinho, uns 3 centímetros. Um pouquinho mais aqui, só pra ficar em cima da linha. Ó, eu vim mais ou menos até aqui.
Aqui, eu já vou começar com o azul marinho. Vou colocar aqui, ó. Tira o excesso, tá? Porque aqui, ó, até misturei com o restinho do azul hortênsia que eu tinha no prato. Porque eu quero esse lado aqui bem escuro. E eu não vou começar ali por causa que eu não sei a quantidade de tinta. Então, eu vou pegar o azul escurão, puro. E vou começar aqui, ó, nesse cantinho. Se você quiser, pode pegar um pincelzinho menor. Porque aqui, ó, esse branquinho. Mas depois a gente vai ainda colocar um branco aqui, uma luz aqui, né? Esse azul escuro, ele vai sair pro lado de lá. Só um tantinho assim. Eu vou contornar aqui, ó, o copo. Aí eu vou esfumaçar. Lembra que a gente passou essa linha aqui só para manter, olha ali, ó. Você pode fazer o fundo sem medo, com o azul marinho aqui forte, que vai aparecer a transparência ali depois, pra gente acentuar com o branco. Olha que legal. Porque aqui a transparência ainda não tá feita. A gente só marcou. Eu não vou subir pra lá, tá? Aqui, ó, eu vou terminando o azul marinho. Aí eu vou passar o pincel do jeito que eu tirei daqui, eu passo o pincel pra cá. Aí eu venho misturando no azul hortência. Ó, fiz uma transição. E aqui eu vou sumindo. Não é pra você fazer isso. Você tem que deixar mais ou menos a mesma distância que ficou aqui, vai ficar aqui. Venho limpando meu pincel. Eu vou medir com o pincel, ó, aqui, ó, o espaço da pintura até o final do pano. Ó, o espaço da pintura até o final do pano. Então, aqui eu posso chegar mais um pouquinho. Aqui é o meu limite. Sumindo com a tinta escura. Sumindo com a tinta escura. Não faça assim. E nem assim. Você tem que ir trabalhando nesse movimento, ó. Ó, meu espaço ficou mais ou menos quadrado aqui. Se você quiser colocar o diluente, mas não precisa, porque com a água você faz a mesma coisa. Agora, de novo, azul marinho. E eu vou colocar nesse espaço aqui, ó. Aqui também. E aqui eu vou deixar um buraquinho, assim. Aqui o azul marinho vai ficar também bem forte. Eu coloco ele até aqui. Aí eu vou limpar o pincel. Lembrando que se ele ficou bem forte desse lado, ele tem que passar pro lado de cá. Não pode ficar um lado fraquinho e um lado fortinho. Limpando o pincel. Pode pegar um pincelzinho pequeno para fazer isso aqui, tá? Daí você pode chegar bem pertinho, sem medo. Essa linha aqui, ó, você pode até dar uma disfarçada nela, ó, vem limpando o pincel um pouquinho para fora. E agora, com o pincel ainda sujo de azul, não lavei, mas ele tá bem limpo, eu vou pegar um pouquinho do cinza. O cinza que a gente usou ali. Limpo o pincel e é com o cinza que eu vou fazer aqui, ó. Só que aqui, ainda tá úmido, aqui vai ser, eu não vou seguir essa linha. Eu tenho que seguir, eu fiz uma dobra no pano aqui pra eu ter uma noção, ó. Aqui a linha tem que ficar reta, porque isso daqui é a superfície, é a mesa. Mas eu não pretendo fazer linhas. Eu só vou deixar um esfumaçado mesmo.
Um pouquinho nos cantinhos. Aqui, ó, no final das taças, você vai puxar. Aqui, ó, no final do pezinho. Você vai puxar um pouquinho mais forte. Pincelzinho sujo. Pode até passar por cima, porque não tem muita tinta mesmo. Aqui embaixo do morango também. Eu vou deixar um pouquinho mais forte. Eu não vou lavar meu pincel, ele ainda tem um pouquinho de cinza. Eu vou pegar por último agora um pouquinho do ocre. Tiro bem o excesso, porque não é pra ficar ocre, tá? É pra dar só uma, assim, uma lambidinha de pincel. Só nesse cantinho aqui, só pra mesmo pra dar uma equilibrada de cor aqui. Só aqui. Vou aproveitar esse pouquinho de ocre e vou passar bem no meio aqui, ó, daquele espaço branco. Pronta a parte do fundo. Agora, peguei um pincel número 6, ele tá sequinho, eu ainda não molhei. O branco puro. E com um pouquinho de tinta, eu vou fazer aqui, ó, essa linha. Olha como aparece bem agora, né? Porque agora é o real que a gente tá fazendo. A transparência. Aqui, ó, bem nesse espaço, eu vou puxar uma pinceladinha. Aqui eu vou puxar um pouquinho mais curta. São bem retas. Agora, eu vou fazer aqui do lado a linha. Eu já tinha um pouquinho de branco aqui, mas eu vou puxar mais um pouquinho. Ó, ele vai ficar assim meio arranhado por cima daquele ocre que a gente já tinha ali. Já que eu tô aqui, eu vou descer fazendo o branquinho. Vou fazer aqui uma luz seca. Esse lado fica bem branquinho e esse lado aqui também, ó, o outro lado. Vai ficar mesmo só um escurinho no meio. Aqui eu fiquei de arrumar depois, vou arrumar com o pincel 0. Não encha tudo, porque ele tem umas sombras, você tem que preservar essas sombras ainda. Voltando no copo. Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui também não fica assim tão certinha, eu vou puxar um pouquinho. Agora eu vou fazer a linha de baixo, que já é a linha principal. Aqui a gente já tem aqui um começo de luz. Desse lado aqui, eu vou puxar também do mesmo jeito que eu puxei ali. O fundo tá bem molhado, então esse branco aqui, ele tende a sumir um pouco. Depois é bom dar uma puxadinha de novo, tá? Depois que secar. Passei de leve o branco aqui para não cobrir o azul do fundo. Vou dar uma realçada aqui também nesse contorno. Vou usar o 0 aqui só para não entortar. Essa outra taça, apesar de que a gente já tinha feito ali, mas ainda ela tava meio úmida também, o balde, então eu vou fazer outra vez o branquinho. Aqui, a área de luz fica bem em cima dessa linha. Vou puxar mais um aqui. Do lado de cá a gente já fez. Eu só vou acentuar um pouquinho. Pronto. Branquinho aqui embaixo de novo. Nos lugares que a gente já colocou. Você viu que eu tenho pouquíssima tinta no pincel. Aqui embaixo eu vou fazer agora com o pincel 0. Eu só quero, última coisa, um pouquinho
pouquinho do azul marinho, eu vou fazer uma sombra de azul aqui também, ó. No cantinho embaixo do morango. Em cima do cinza. Ó, bem de leve. Pincel sujinho. No meio dessa sombra aqui de cinza, a gente puxa um pouquinho do azul. Não faça toda a volta, tá? Só aqui. Prontinho. Eu já fiz uma garrafa de champanhe com taças num vídeo do Ano Novo. Se você quiser dar uma conferida, vale a pena. Trabalho concluído. Espero que vocês tenham gostado. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Para você que me apoia, eu agradeço. E agora nós vamos ver para quem vai o beijinho de hoje. Esta é a Cleusa, minha aluna presencial que mora em Curitiba, Paraná. Ela faz pintura em meu ateliê há muito tempo. Ela é também aluna virtual, pois acompanha o canal Sonalu Pinturas e pinta tecido em casa, aproveitando as aulas. Ela me segue desde que comecei o canal. Ela faz pintura para presentear, para vender, para decorar sua casa, sempre tudo com muito bom gosto. Cleusa literalmente pinta e borda. A paisagem que ela está pintando, encomenda de um cliente, é um dos cartões postais de Curitiba, o Parque Barigui e suas capivaras. Dona desse lindo sorriso, cativa a todos com a sua simpatia. Cleusa, sua presença ilumina o meu ateliê. Agradeço a Deus por sua amizade. E hoje o beijinho especial é seu. E se você também quiser fazer parte desta galeria, é só mandar uma foto sua pintando um trabalho meu, dizendo de onde você é, pelo meu Instagram, pelo meu Facebook ou até mesmo pelo meu e-mail. E qualquer hora a sua foto pode aparecer aqui, sempre nos finais dos vídeos.